Olá, paisane, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, da CR2 Multimercados. Hoje nós estamos a pedidos aqui de muitos de vocês que sugeriram que eu fizesse este vídeo, alguma indicação, alguma luz para os investimentos em 2017. Então, aproveitem bem o conteúdo, vamos ficar aqui alguns minutos, fazendo umas observações, principalmente a respeito do que nós temos comentado na nossa sala do Facebook, aproveitando bastante os posts, os relatórios que nós estamos acompanhando pelo mundo afora. Em função disso, compilamos e fizemos este relatório, e gostariam que vocês aproveitassem bastante e refletissem antes de investir agora já em 2017. Ok? Então, vamos à nossa apresentação de slides. Então, essa é a nossa miniatura, Como investir em 2017. Eu sou o professor Carlo Renzi, professor CR da CR2 Multimercados, engenheiro, economista, administrador de empresas e educador financeiro. Como investir em 2017? Basicamente, são 3 tópicos relevantes, O primeiro deles é este aqui, Atenção ao risco de contaminação pelas externalidades, também chamado risk facing, principalmente as variáveis extrínsecas de correlação forte. Você já começou pesado. Eu não entendi nada. Tranquilo, esses são termos econômicos, ok? Mas eu vou rapidamente explicar para vocês cada palavrinha, dessas palavras difíceis aí do economês. Então vamos lá. Risco de contaminação significa que algo de preponderância que ocorre em outros mercados eles contaminam os nossos investimentos aqui, Seja eles em renda fixa ou as taxas da renda fixa ou as oscilações de preços dos ativos em renda variável, Commodities, ações, futuros, externalidades, Esse S aí, apesar do erro de português, é para vocês saberem que é o S do Carlo Renzi, Vem de externalità, algo que eu estudei bastante lá no mestrado e pós-graduação na Itália e Portugal. Externalidade significa são fatores geopolíticos, econômicos ou político e econômico que influenciam, diretamente ou indiretamente os nossos investimentos, os preços dos ativos no local de referência, Esse termo em inglês é chamado risk facing, risco de face, Essas externalidades, elas se subdividem em 2 itens, as variáveis extrínsecas e as variáveis intrínsecas, Variáveis extrínsecas são aquelas que estão localizadas fora do nosso ponto de referência, Então, nossa referência é o Brasil. Então, o que acontece na Ásia, o que acontece na Europa, no Banco Central inglês, por exemplo, qualquer notícia bombástica que vem dos Estados Unidos em termos econômicos, isso é uma variável extrínseca, porque é de fora influenciando aqui internamente, E variáveis intrínsecas, o nome já diz, dentro, Então é tudo que tem a ver com a nossa fazendinha, o nosso mundo interno aqui, que se correlaciona, que ele está intimamente ligado, aos preços dos nossos ativos, às taxas da renda fixa, influenciando-os, E a correlação forte é um item importante, Vocês que são novos aqui no nosso grupo, eu sugiro que vocês vejam o nosso primeiro vídeo, que fala sobre esse assunto. É a aula magna, onde eu abordo essas variáveis,
tá? Que influenciam diretamente os preços dos ativos, né? O investidor multimercado, é interessante ele ter esse conceito na cabeça. Esse é o conceito primordial, tá? Ou seja, dependendo do que acontece, tá, a nível global, existe, né, tecnicamente, teoricamente, uma correlação forte de oscilação, né, dos juros, commodities, moedas, preços de ações, tá, em função dessas externalidades, tá? E elas têm correlação pequena, mediana ou forte. Correlação forte são aquelas que são intimamente ligadas, tá certo? Então, qualquer desequilíbrio numa externalidade reflete fortemente nos ativos aonde nós estamos se referenciando, ok? Seja de renda fixa ou de renda variável. Correlação forte é uma variação rápida, uma oscilação forte, uma volatilidade forte. Ela pode ser positiva ou negativa. Positiva se for na mesma direção, tá? Uma aumenta, essa aqui aumenta também. E correlação forte e negativa é sentido oposto. Se uma aumenta, a outra diminui. Perfeito? Mas assistam a aula magna, vocês vão compreender melhor. Então, pelo segundo item, o segundo item simples, para não errar, basta fazer sempre a coisa certa, tá? Ao longo dessa nossa apresentação, nós vamos mostrar os tópicos importantes, simples, para a gente, sabe, não acabar se levando pela empolgação, pelo entusiasmo, sempre atentos, né, na medida do possível, para fazermos a coisa certa. E, fundamentalmente, este item aqui, que eu sugiro que nós estamos no momento de conhecimento do mercado financeiro. Então, investir em cursos e treinamentos operacionais em renda variável, seja quem tem nível intermediário, quem nunca viu isso daqui, ou quem já tem um nível avançado. Por quê? Porque assim você melhora o seu desempenho nesses investimentos e conhece o seu psicológico quando sujeitos a momentos de estresse, tá? Eu, no meu plano educacional, vocês sabem que eu pretendo já fazer um módulo específico. Módulo são 5 módulos a respeito de renda variável, ok? Em breve vocês terão notícias disso. Logicamente, nós teremos que passar pelo referendo, né, que será feito no dia 28 de janeiro desse ano, tá? Se optarmos em darmos continuidade, tá, a esse assessoramento financeiro aqui, então nós teremos cursos bons, VIPs específicos, né, operacionais, para auxiliar vocês, tá, a serem os verdadeiros investidores multimercado, saírem só, deixarem de ficar só com a renda fixa, né, e aproveitando as oportunidades, especular em outros mercados, mercados de renda variável, ações, futuros, imóveis e assim por diante. Salute! Então, vamos, como primeiro item importante, né, variáveis extrínsecas de correlação fortes ao juro DI, ou seja, o que de fora, tá, do nosso sistema, da nossa fazendinha Brasil, tá, tem de correlação forte, ou seja, as oscilações, as notícias de lá fora, o que fazem refletir fortemente os juros deles. Como nós estamos trabalhando bastante, né, nesse ano de 2000, trabalhando bastante no ano de 2016, né, com renda fixa, tá certo? Tesouro direto. Então, vamos se concentrar na correlação referente aos nossos juros deles, que refletem os preços, as taxas dos títulos do Tesouro. Então, em primeiro item, vem a interdependência que há do nosso mercado com as 3 bolsas principais americanas, que são elas: Standard & Poor's Futuro, Nasdaq 100 e Dow Jones, tá, Futuro. Tá? O Standard & Poor's é uma compilação das 500 maiores empresas americanas, elas são cotadas, tá, no mercado de futuros americanos, tá? Ele tem mercado 24 horas por dia, ok?
Já a Nasdaq 100 é um indexador 100 empresas da área de tecnologia, e o Dow Jones 30 é um mercado produtivo americano futuro, tá, das 30 principais empresas. A cotação do dólar americano, nós vimos que acompanhamos, né, todo o processo de impeachment, como a oscilação do dólar faz com que ele se correlacione fortemente, diretamente aos juros DIs, tá certo? Então, a cotação do dólar é um item fundamental, é uma externalidade, uma variável extrínseca muito forte, tá? Nos preços dos nossos títulos do Tesouro. Vamos ver ao longo do ano de 2017, tá, com a entrada do governo Trump, tá, pela sua política econômica de redução de impostos e investimentos maciços em infraestrutura. Já o Banco Central Fed americano já está mexendo nas taxas de juros por lá, já em contraparte, né, à elevação da inflação. Porque quando você reduz impostos e faz investimentos, isso automaticamente reflete nos preços dos produtos, né, lá daquele país, aumentando a inflação. Em contraparte, o Banco Central, como tem a autoridade máxima de controlar a inflação, né, ele já está começando com uma política de elevação de juros. Tivemos uma elevação recentemente, os juros americanos referenciais estão entre 0,5% e 0,75% ao ano. Um outro item relevante, o nosso quarto, é o decréscimo do PIB mundial, né, principalmente da China. Nós estamos vendo que não existem perspectivas, tá, favoráveis à pujança do comércio internacional no ano de 2016. Eu acredito que até no biênio 2017 e 2018, tá? E nós estivemos vendo que qualquer notícia ruim na China, ele reflete diretamente aqui no nosso mercado, tanto na bolsa como nos juros, tá? E agora vem uma nova variável extrínseca, que é o agravamento os eventuais, né, agravamento dos conflitos geopolíticos mundiais, tá? Uma vez que o presidente Trump, tá, ele reforce todos os investimentos bélicos, tá? Ele já mencionou em sua campanha que ele quer acabar com o Estado Islâmico. Então, nós, do mercado financeiro, sentimos o receio de um conflito bélico em breve, né? No máximo aí, um ano e meio. Isso, a gente tem experiência, é automaticamente refletido no mercado financeiro. Tá? Então, repassando rapidamente as variáveis intrínsecas de correlação forte, aqueles que internamente aqui na nossa fazendia, tá, eles estão intimamente ligados fortemente às oscilações dos juros DIs e dos preços e das taxas dos títulos do Tesouro, os desdobramentos da Lava Jato, né, e os políticos em Brasília. Tá? Nós estamos acompanhando que agora 2016 e principalmente 2017 a Lava Jato irá direcionar os seus esforços nos questionamentos das atuações desses políticos, né, em ações ilícitas, etc. E isso reflete diretamente nos preços do papel. Por quê? Porque a partir do momento em que estas ações de Lava Jato, dos juízes de primeira instância, contra os políticos, principalmente os aliados, né, do PMDB e do PMDB propriamente dito, o primeiro escalão, isso gera uma instabilidade, né, instabilidade política, né, de descontinuidade do processo que está em andamento. Tá? Essa instabilidade faz com que as pessoas se sintam ávidas a se reposicionar, principalmente saindo dos ativos de maior risco para ativos de risco menor. Tá?
renda fixa, basicamente. Então, esse é o... Nós vamos ter ao longo, eu prevejo, né, ao longo de 2017, muita contaminação, tá, interna por essas ações da Lava Jato, porque cada dia aparece uma novidade, né? Um outro item relevante está crescendo cada vez mais, tá, a possibilidade do ministro do STF, Gilmar Mendes, né, impugnar, que é o atual ministro do TSE, tá certo? Presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, de impugnar a chapa que elegeu a Dilma, né? Dilma e o Temer como vice-presidente, PT-PMDB em 2014. Né? Então, mais um itemzinho de instabilidade. Tá? Se realmente for constatado crime eleitoral, né? Uma vez que a Dilma foi afastada, o Temer do PMDB assumiu, e se realmente a chapa for definitivamente tida como culpada em termos de corrupção, desvio de dinheiro, recebimento de dinheiro de tangente, tangente em italiano, em português significa a parte obras públicas, né, desvio de dinheiro de corrupção, ele será afastado e nós teremos o quê? Uma eleição indireta, né, para uma posterior eleição direta, né, no futuro. Então isso é toda instabilidade, não sabendo quem irá assumir, qual será a política econômica, a política monetária adotada, quem será até o novo presidente do Banco Central, o novo ministro da Fazenda. Essa instabilidade faz com que os preços oscilem bastante, né? Oscilem para cima, tá vendo? Correlação forte, nesse caso aqui, positiva, instabilidade ali, juros dispara, dólar dispara e bolsa... Tá? Ainda no agravamento político, né, nós estamos vivenciando, né, nesses últimos dias aí, antes do recesso parlamentar e judiciário, uma forte crise institucional, né, entre o legislativo e o judiciário. Tá? Debatemos bastante isso na nossa sala, né, com aqueles episódios ali do Renan Calheiros, e na Câmara também, que está-se no momento de medida de força, né? Medida de força. O judiciário, tá, principalmente do Supremo Tribunal Federal, atuando de uma forma que não é o seu comum, que é... porque o Supremo Tribunal Federal, eles legislam para proteger a Constituição. Tá? Agora eles estão atuando, né, estão iniciando a atuar para medir crimes, né, crimes comuns, crimes políticos. Tá? E o Legislativo, tá, já como constitucionalmente, os três poderes, eles têm praticamente forças iguais, tá certo? Então eles querem, né, tá havendo um choque de autoridades, né, para verificar aqueles que, principalmente aqueles partidos, aqueles caciques que estão sendo indiciados fortemente, vocês sabem de quem eu estou falando, né? Ele mostra força e entra em confronto direto. E isso o mercado financeiro sente, né? Porque mostra uma instabilidade fortíssima, né? Como alguém, tá, um investidor ou uma empresa vai querer investir aqui no país se tem esta não clareza, tá, de continuidade de um processo democrático, tá certo? Das leis serem sólidas, contínuas, constantes, né? Aqui nós temos variantes periódicas, né? A qualquer momento muda-se a legislação, faz um aditivo. É isso. Tá? E não podemos deixar de falar do desgaste político, né, que poderemos ter ao longo desse 1 ano, 2 anos, aí, da dupla Meirelles e Goldfein, né?
Então a gente percebeu que, apesar da necessidade econômica de nós precisarmos enxugar a nossa máquina, tá certo? Reduzir os custos, mas já tem pressões econômicas de empresários para que os dois aqui comecem a trabalhar para alavancar os negócios da nossa economia. Isso significa injetar dinheiro novamente, tá? Subsídios, redução de taxas, de juros, começando pela taxa básica, privilegiar certos segmentos para movimentar a economia, tá? Ou seja, retornaríamos, né, àquela política, àquela matriz econômica do governo anterior. Então é preocupante isso daqui, tá? Nós temos que fazer ajuste fiscal, mas ao mesmo tempo a economia não anda, tá? Porque nós estamos vivendo, já fiz vídeos sobre isso, inclusive tem até um post no meu site que é chamada, nós estamos no início de um processo de uma inflação inercial, tá? Mesmo a taxa de juros, a taxa Selic básica sendo alta, a inflação não arreda a pele para baixar, ok? Bom, em suma, né, o que reflete esses 4 itens aí que nós citamos em cima, é a consequência direta, é essa aí, é o desinteresse, tá, dos investidores, principalmente institucionais, investidores estrangeiros, de investir em papéis brasileiros, tá? Bom, vamos ao item mais simples, né, da nossa apresentação aqui. Essa frase parece óbvia, né, mas no mundo dos investimentos é uma frase que tem que estar sempre conosco, para não errar, pessoal. Tem que fazer sempre, fazer o possível para fazer a coisa certa. E atualmente, como é que a gente faz isso? Usando o conceito clássico da diversificação como um agente diluidor de risco, tá? Evitar aquelas concentrações fortes, tá, em ativos, isso em termos percentuais do seu patrimônio total, tá? Eu vou fazer uma parte aqui, mostrar para vocês que nós temos lá no nosso site, aqui, ó, tá? No item planilhas, você vem aqui na página principal, certo? Você abre aqui no item planilhas, você tem esta planilha aqui, ó, planilha CR2 anti-quebradeira pessoal, ou seja, alocação e realocação de portfólio, tá? Essa planilha foi desenvolvida por mim ao longo de todos esses 23 anos de experiência, prestando consultoria, testando os percentuais, ou seja, aquela onde você se conhecendo, sabendo qual é o seu perfil de risco, né? Qual seria a alocação, a distribuição do meu dinheiro de investimento nos principais ativos, né, da nossa economia. Essa aqui, ó, ela foi ampliada, melhorada recentemente, coloquei mais 2 colunas, certo? O investidor super conservador é aquele que não gosta de perder absolutamente nada, tá? Aqui, ó, investidor conservador, o moderado, o agressivo e o super agressivo, aquele novo, né? Aquele profissional que ganha bem, tá? E tem conhecimentos medianos ou elevados do mercado financeiro, então ele tem uma avidez maior para agredir o mercado, né? Então essa aqui eu já vi muita gente quebrar, gente. Prestei muita consultoria, vi muita gente se desfazendo de fazendas, tá certo? Carro importado, apartamento, para operar mercados que desconheciam. Entrava em pirâmide financeira, entrava em bolsa, tá certo? Recebiam informações de terceiros, né? Como se fosse uma dica quente ali, e perdiam tudo, ó, tá? Famílias se separavam. Então, sabe, isso me fez meditar durante muito tempo, tá? Eu falei assim, não, eu vou ter que bolar uma planilhazinha, tá certo? É anti-quebradeira, aconteça o que acontecer. Mesmo se você coloca determinados, por exemplo, um percentual alto, tá certo? Veja aqui, ó, 20% em ações. Tudo bem, se a bolsa cai 50%, 60%, você não quebra. Você trinca no máximo.
tá certo? Isso é importante. Para que objetiva ter uma ascensão patrimonial, uma manutenção de tudo aquilo que a pessoa acumulou ao longo da vida, ao longo dos seus investimentos, né, das suas receitas, das suas mudanças de trabalho, suas alterações patrimoniais, é importante preservar. E essa preservação vem de como você estrutura estrategicamente esses percentuais dos seus investimentos, tá? Isso muda ao longo da vida, tá? Eu já fui agressivo, tá? Eu agora estou entre o moderado e o conservador. Já fui eventualmente muito conservador, principalmente naquela época em que você está se alavancando profissionalmente, tá certo? Eu tive que fazer mestrado e pós-graduação, então não tinha tempo de me dedicar aos investimentos. Então o que você faz? Você se recolhe, tá? Não consegue acompanhar o mercado continuamente, então você estabelece uma carteira mais conservadora, tá? Existem pessoas que têm a facilidade de acompanhar o mercado, são novas, né? Estudam, veem vídeos, etc. Então tem uma propensão, tá, a se deslocar mais à direita da nossa planilha, tornando-se mais moderado e mais agressivo. Então aqui, ó, é simples, né? A compreensão dela. Você tem os diferentes ativos, né? Veja, em ordem para baixo, ela se torna mais agressiva, né? Começando liquidez diária, Tesouro Selic, ou conta remunerada bancária, ou CDB, LC 100% do CDI, chegando, tá, até as operações mais complexas, mais sofisticadas, mais agressivas, que são ações, fundos de EFTs, né? Fundos de índice, operações estruturadas e derivativos, tá? E aqui, em função do seu perfil como investidor, né, a minha sugestão aqui são sugestões equilibradas de alocação e realocação para você não quebrar nunca. Perfeito? Então, vamos lá. Continuando aqui a nossa apresentação. Então, diversificação, né, como modulador de risco, evitar a conhecida diversificação burra. O que é diversificação burra? Você tem a impressão de estar investindo em coisas diferentes e, na realidade, está fazendo a mesma coisa, tá? É o caso de você investir nos títulos do governo pelo Tesouro Direto, por intermédio da sua corretora ou pelo site do Tesouro Direto, mas ao mesmo tempo você opera um VGBL, tá certo? Um fundo de previdência ou um PGBL e aplica também num fundo DI. Gente, as três fazem a mesma coisa, tá? Isso é diversificação burra, tá? Então são três tipos de investimentos fazendo a mesma coisa, ou seja, comprando títulos do Tesouro, tá? É melhor uma só, essa aqui, ó, certo? Você mesmo administrando, certo? Não vai pagar taxa de carregamento, taxa de administração, taxa de saída, e etc. E fundo DI também, né? Fundo DI, se for um fundo bancário, né, um banco convencional, as taxas de administrações cobradas anualmente são muito altas, né? 2, 3, já vi fundos que cobram 3,5, 4. Entende? Então, nada de diversificação boa, gente. Tá? Equilibrar a carteira conforme o seu perfil de investidor. Muito cuidado com as aventuras em ações, principalmente agora. Tá certo? Isso nós vamos falar já. As perspectivas aí para essa nova gestão do Trump. E ficar sempre, tá? Essas aí são as pessoas que estão um pouquinho mais estruturadas financeiramente, tá? Principalmente agora, ficar sempre dentro do limite do Fundo Garantidor de Crédito por emissor de renda fixa privado, tá? O banco financeiro, ou seja, CDB, letras de câmbio, recibo de depósito bancário, LCIs e LCAs, ok? 250 mil por CPF, por um conglomerado financeiro, tá? Lembrando que esses 250 mil, gente, é o valor do investimento mais os juros do período, ok, gente? Então tem que fazer uma continha financeira
tá? Quem tem dificuldade em fazer esse cálculo aí, pode entrar em contato comigo aí por e-mail, tá certo? 250 mil, não vai colocar 250 mil de investimento, porque se tiver uma quebradeira no banco, ele só cobre, o fundo de garantia só cobre o 250 mil, tá? Então, existe um cálculo que é feito com o dinheiro investido, o prazo, na taxa, ok? Então, isso aqui tudo tem que ficar dentro de 250 mil. Investimento inicial mais os juros, ok? Bom, essa aqui agora eu vou mostrando sinteticamente, né, o que nós estamos fazendo ao longo desses nossos assessoramentos aí que a gente tem dado para o pessoal, tá? Das estratégias no Tesouro Direto. Desde quando eu lancei aí, ficou famosa a estratégia Mr. M, né, quando a taxa Selic estava em 14,25 aqui em cima, né, nós especulamos, ganhamos em dois tiros fortíssimos aqui, né? E a última é a nossa conhecida tríplice entente, né, que nós estamos trabalhando com dois títulos atrelados ao IPCA de maior maturação, o Típica 2024, o 2035 e o Predatado 2023, tá? Então, objetivando isso daqui, fazer compras estratégicas, né, em momentos específicos nesse momento, né, nesse movimento de queda de juros, né, de queda, tendência dos nossos juros fixos, né, é acompanhar a redução da Selic, tá certo? E num horizonte aí de 1 ano e meio, 2 anos, fazer a venda antecipada aqui, embolsando esse lucro especulativo aqui que nós temos, tá? Então, por essas externalidades que eu mencionei para você, as intrínsecas, né, eu prevejo, tá, que essa queda não será uniforme, tranquila, assim. Tem muita coisa ruim que pode acontecer no mundo que vai refletir diretamente. Então, não vá pensar que essa queda vai se dar assim fácil, tá, tranquila. Eu acho que vai ter bastante oscilações aqui, repiques, e nesses repiquezinhos é que nós vamos, né, dar as dicas aí para vocês, né, de entradas, ok? É isso. Isso aí vocês já estão sabendo que a gente tem feito isso ao longo desse ano, né? Sempre atentos a essas externalidades, aos movimentos das taxas e os desdobramentos da política econômica interna nossa aqui. Eu vou abrir um espaço especial, né, sobre aquele item saúde, né, renda variável. Muitos não estão me levando muito a sério, né? Muitas pessoas veem a gente comentar na sala, mas às vezes não entendem nada porque nunca operou renda variável. Mas, gente, eu sou um estudioso de crises, tá? Principalmente na época que eu lecionava na universidade aqui em Itajaí, Univale, tá? Um dos maiores prazeres é a leitura. Eu lia muito livros justamente dos crashes de bolsa, principalmente essas últimas aqui, 2000, né? Do fundo long term, a crise na Rússia, na Ásia, tá? 97, 98. Li muito a crise de 29, o subprime em 2008, tá? E agora, né, com todos esses relatórios que a gente está lendo, né, inclusive que foi abrilhantado, né, por esse nosso amigo que faz parte do nosso grupo CR2, que eu o convidei, ele aceitou para ser o nosso moderador, o Max Scardo, né, também um economista mestrado como eu, só que ele é atuante aí no mercado financeiro, e ele lê bastantes relatórios, né, do mundo todo. E eu fiz questão que ele abrisse um espaço aqui para o nosso grupo, né? Lógico, ele está com a agenda bastante cheia, mas sempre que tiver uma notícia relevante, tá, que reflita
tá? Faz a gente tomar posições, tá, importantes em função do que está acontecendo, do que poderá vir a acontecer no futuro próximo, tá? Ele está lançando. Então a gente tem notado, a gente tem comentado, logo reforçando os posts assim, que nós estamos vendo um momento de bolha financeira, tá? Porque na aula magna, tá certo? Eu durante 25 minutos eu abordo com detalhes esse ponto, tá? Mas eu sei que como recentemente nós tivemos uma entrada grande de pessoas novas, pessoas principiantes, tá certo? Pessoas que não tiveram oportunidade de assistir aqueles vídeos, eu vou fazer um pequeno resumo, tá? No que consiste essa preocupação que eu tenho tido, tá, já há uns 5, 6 meses atrás, tá, sobre essa situação, para onde está nos levando aquela política econômica do presidente Obama, tá? O Obama, tá, quando entrou em 2009, uma das medidas que ele fez em acordo com o Federal Reserve foi justamente, tá, para evitar, tá, que o colapso de 2008 se aprofundasse. Tá, eles viram que fizeram análises de que o que prejudicava mais economicamente o mundo, dificultava os negócios, o comércio, era o enxugamento da liquidez. Ou seja, os bancos se fechavam, não emprestavam para ninguém, empresas, tá? Microempresas, pessoas físicas. Tá? E isso agravava a crise. Tá? Todas as crises econômicas que tiveram, dos crashes, né, no mercado de renda variável pelo mundo, viu-se que um dos principais responsáveis foram as situações dos bancos, né, dos bancos privados, públicos, que enxugavam, tá? Eles se restringiam, não emprestavam dinheiro. Então, agora, tá, a partir de 2009, tá, houve um conluio, né, um acordo entre os grandes bancos centrais do mundo, o Banco Central Inglês, o Banco da Comunidade Europeia, o Banco Japonês e o Federal Reserve, de que quando surgisse qualquer iminência de crise, tá, eles injetariam dinheiro na economia. Tá? Imprimiriam papéis e injetariam na economia por intermédio dos bancos privados e públicos. Tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é chamado, tá, essa injeção de dinheiro na economia sem lastro, foi chamado por lá quantitative easing. Tá? E tivemos 3 injeções de dinheiro, Quantitative Easing 1, Quantitative Easing 2, Quantitative Easing 3. Tá? Vamos se referenciar no mercado americano. Quando esse dinheiro, o Federal Reserve, o Banco Central americano, injeta dinheiro na economia, ele o faz, como eu falei, por intermédios de bancos. E os bancos, o que fazem? Só podem fazer 2 coisas, tá? Com esse dinheiro que vem a juros baixíssimos, 0,5% ao ano, 0,25% a 0,5% ao ano, tá certo? O Federal Reserve emprestando forçosamente para esses bancos movimentarem a economia. O que os bancos fazem? 2 coisas. Ou ele empresta, certo? Pessoa física, microempresa, empresas grandes, ou ele especula no mercado comprando títulos de dívida, títulos, papéis de mercado acionário, títulos futuros, títulos imobiliários, tá certo? E o que ele faz com maior relevância? Esse banco, o que eles preferem fazer? Emprestar ou especular? Especular é mais fácil, né? Já que o mercado está em boom, está sem excesso de liquidez, então é mais fácil, é mais cômodo acompanhar
né? Todo mundo comprando esses títulos, os preços começam a subir e todos ganham, tá? Do que emprestar, porque o crédito envolve departamentos sofisticados de análise de risco, tá certo? Análise de garantia, tá? E mesmo assim, o risco de emprestar é muito grande, com a economia que não está pujante, tá? Você vê o que aconteceu nos bancos italianos, né? O que aconteceu? Uma crise enorme, por quê? Porque empréstimos como mal feitos, tá? E não foram devolvidos. Então é isso. Ao longo, tá? Aqui a gente colocou essa referência, porque eu vou mostrar o gráfico de Dow Jones, o Standard Poor's 500 e o Nasdaq 100, sempre utilizando, sabe, que em economia existe sempre a data focal, é referência de dados. Se você analisa, tá certo? 3 indicadores, ou quantos quer que seja, você tem que estabelecer datas de referência, tá? Então vamos utilizar aqui, ó, dia 2 de março de 2009, que foi o fundo do poço, tá, do mercado americano, tá? E o último dado de análise que eu fiz foi no dia 13 de 12 de 2016, onde foi o último pico que teve nesse gráfico Dow Jones. Gente, fazendo conta de padaria, tá? Sem envolver matemática financeira, que nós vamos ter aulas ali, tá? Na oportunidade. Conta simples, tá? Então, é o Dow Jones 30 futuro, quem acompanha ali aqueles gráficos que eu indiquei do Investing, tá? Investing.com, tá? Seção de gráficos ali, o código do Dow Jones futuro é o S30, perfeito? Então, olha, ele estava cotado no dia 2 de março, o fundo poço a 6.460, tá? Em 13 de 12 de 2016, a cotação dele, topo 19.960, ou seja, o período aqui, só subindo, né? 7,8 anos. A variação percentual entre este valor e este valor aqui, ó, 208,98. Uma conta de padaria simples, gente, tá? Divide o percentual total de ganho pelo número de períodos, te dá o quê? Te dá a rentabilidade média, tá? Do que deu operando somente comprando o índice Dow Jones futuro, tá? 26,8% ao ano. Veja o Standard Poor's futuro, tá? Standard Poor's, aquelas 500 maiores empresas americanas, cotações 24 horas por dia, futuro, o código no Invest é o S500, tá? Olha lá, mesma data focal, data de referência, 2 de 3 de 2009 e 13 de 2 de 2016 a última. Olha só, 665,75, cotação mínima no fundo poço e o topo máximo 278,25. Ou seja, pega essa variação, divide pelo período, referência, 7,8 anos, olha quanto te dá a rentabilidade média bruta de somente operar Standard Poor's futuro, tá certo? Pega o dinheiro, 31,05% ao ano, gente. Quanto rende os nossos rendimentos em renda fixa? 15, 16, 17% ao ano bruto. Olha só o mercado, olha a esbórnia no mercado financeiro americano em 8 anos. Veja o Nasdaq 100, tá? Aquelas empresas o índice, né? O índice Nasdaq 100. As empresas de tecnologia. O código dele no Investing é NDX, tá? Olha lá, 1.040,11 no fundo do poço, mês 3 de 2009, e no topo 4.960,50. Variação percentual daqui até aqui, 376,78. Conta de padaria, divide pelo período, 7,8, 48,3% ao ano, gente. Deixa eu explicar para vocês o conceito da taxa mínima de atratividade. Um conceito em engenharia econômica, em teoria dos investimentos, que diz o seguinte: a taxa mínima de atratividade
é a maior taxa no mercado financeiro e investimentos teoricamente isentos de risco, tá? Que é a nossa T-Selic, por exemplo. Nos Estados Unidos é a taxa do Federal Reserve, ou seja, que é um investidor que vai operar um determinado mercado, ou o investidor produtivo que vai construir uma indústria, um empreendimento, um novo negócio, ele se referencia pelo quê? Pela taxa mínima de atratividade, ou seja, o que eu preciso ganhar, tá? Para mim ganhar, para mim me favorecer a optar, a deixar de operar o mercado financeiro e sim o mercado produtivo, eu tenho que ter um retorno superior à taxa mínima de atratividade. Certo? Gente, qual era a taxa ao longo de todo o governo Obama? 0,25%, 0,5% ao ano. Isso é a taxa do Fed para os bancos. Agora, dos bancos para os tomadores, um pouquinho a mais, tá certo? Sei lá, 1,5%, 1,75%. Gente, isso aqui, talvez para muitas pessoas seja difícil esse conceito, mas se chama o conceito de inversão de investimento, ou seja, com uma taxa tão baixa, tá, no mercado de crédito, convém, tá, para os grandes investidores, grandes tomadores, que também os pequenos e os médios acabam fazendo a mesma coisa ao longo do tempo. Não é conveniente pegar um dinheiro no banco a um juro baixíssimo, né, 1,5%, 1,75%, e operar sem fazer força nenhuma. Eu posso estar até desempregado, tá certo? Eu opero no mercado de renda variável com essa perspectiva de ganho aqui, ó, gente. Olha aqui, olha aqui. 26,8% ao ano, 31% ao ano, operando só o índice futuro, hein? Só o índice futuro, daqui eu compro o indicador Nasdaq, 48,3% ao ano. Entende, gente? Isso significa o quê? Isso significa que, uma vez que nós temos alta liquidez, taxas baixas, empréstimos à vontade, e o mercado como um todo comprando títulos, os preços desses títulos não refletem a realidade da economia e a realidade da empresa, tá? Porque eles são sempre superavaliados, né? A lei da oferta e procura. Cada vez mais esses títulos estão sendo comprados, tá certo? A economia pode estar ruim, a empresa pode estar com problemas financeiros, sem muito alavancada, tá certo? Gerando poucos negócios, poucas exportações, mas os investidores comprando, tá certo? Cada vez mais, se tem mais volumes de compra, mais ordens de compra, o que acontece com o preço vai subindo, tá? Isso se chama crescimento híbrido dos preços. Híbrido porque não reflete a realidade. Tá? A análise fundamentalista, a análise fundamental, diz o seguinte, que os preços refletem as condições do ambiente econômico da empresa em si. Tá certo? Qual é o seu foco de negócio? Existem perspectivas de crescimento? Como é que está o endividamento da empresa? Ela está muito alavancada? Tá? Ela tem caixa? Né? Se as condições são favoráveis, os preços refletem isso aqui. Então, e oscila em função dessa atual posição da empresa. Agora, quando os fatores fundamentais são deixados de lado e entra o fator especulativo somente por compra maciça, né, do papel, faz com que os preços se elevem hibridamente, tá certo? Hibridamente, não refletindo a realidade da empresa. E é isso que a gente vem falando, vem insistindo, vem postando ao longo de todos esses tempos, que é a bolha financeira. Os preços começam a crescer, tá? Chegando num ponto em que eles se esgotam, tá certo? Nós vimos, tá? Nesse final de ciclo, a gente fez algumas análises gráficas, né? Eu até citei que nós estamos vivendo já uns 4, 5 meses, chamado Planalto Paulista, né? Nesses 3 mercados aqui, vocês podem até verificar depois desse vídeo, né? Coloca o gráfico na tela, você verifica que eles estão ali, ó,
tentando subir fortemente, mas não, sobe, volta. Ou seja, está faltando algo, uma notícia ruim, tá? Para que o mercado corrija pelo menos 32,8 de Fibonacci, que é o primeiro número de Fibonacci. Tá? Na aula magna eu mostro isso, que todas as bolsas mundiais já passaram por essas correções. As únicas que não passaram são essas 3 bolsas americanas. Tá? Então, gente, eu prevejo que o governo Trump, tá? No governo Trump será, enquanto existem escritórios aí de relatórios financeiros, etc., que estão já dizendo que vai ter pujança do mercado de ações, eu sou um pouco mais comedido com isso. Eu acho que vai ter uma crise forte. Antes de subir bem, vai ter uma correção forte nos mercados, nessas 3 bolsas aqui, que vai refletir no mundo. Tá? Eu vejo coisa ruim aí pela frente. Então, por esse motivo, tá? Eu fiz questão de colocar esse alerta novamente. Tá? Quem já assistiu a minha aula magna foi uma revisão, um reforço, né? E os novos, tá? Comece a meditar mais a respeito. Tá? Se tiver dúvida, vamos debater ali na nossa sala. Vocês têm onde conversar comigo no inbox, né? Do Facebook, por e-mail. Ok, gente? E atento, né, ao pessoal que está com renda variável ali em sua carteira. Tá? Use um stop. Já falei N vezes, reforço, começa. Eu vou ver se logo depois do referendo, né, se passar o sim, eu pretendo fazer uma demonstração, tá, usando uma técnica italiana que aprendi a apresentar um vídeo, de como se estrutura, tá certo, uma estratégia de ações comprando com stop. Tá? Antes de entrar, eu já tenho 3 valores, tá? Ponto de entrada, ponto de saída, ponto de ganho, tudo calculado direitinho, entende? Então, vai ajudar bastante o pessoal que está operando em renda variável, e principalmente aqueles que vão querer fazer os cursos comigo, tá certo? Tendo as mesmas aulas que eu dava na universidade, nos cursos de pós-graduação, curso de graduação, ok? Sobre o mercado de renda variável. E, gente, operar sem estratégia é que nem nau sem rumo, tá? Não existe vento favorável, ok? Então, para finalizar, eu vou dar algumas sugestões, tá, de como a gente deve encarar os investimentos agora em 2017. Lembrando, né, daquela nossa planilha que eu apresentei para vocês de alocação de portfólio, que é contra a quebradeira pessoal. Pessoal, estude aquela planilha, verifiquem qual é o seu perfil, quais os percentuais que eu sugeri e verifique a sua carteira. Tá? Se estiver muito defasada, tá? Percentualmente, em termos do teu portfólio total, teu volume total financeiro, pô, gente, pense em fazer um rearranjo, porque significa que você estaria sujeito ao risco, né? Ao risco de perder um capital importante. O rating CR2 de bancos médios e pequenos, tá? Esse todo mundo conhece, o Carlo Renzi ficou conhecido assim, porque esse é um estudo que eu já venho fazendo há mais de um ano, entendeu? Eu vi a necessidade de ter um controle meu pessoal paralelo, não dependendo dessas empresas de rating, tá? Onde eu fiz ao longo de 11 anos, tá? No horizonte de 11 anos, compilando os dados do Banco Central, os dados de balanço das empresas. Eu fiz essa análise trimestral e venho acompanhando trimestralmente. Agora nós vamos ter uma nova, né? Porque a última que eu tenho é do mês 9. Então é feito trimestralmente agora em janeiro, né? Em janeiro acho que vai ser lançado no site do Banco Central os novos balanços e eu vou ter uma atualização
desse RAT, né, dos bancos pequenos e médios. Também disponível ali no nosso site aqui, ó. Olha, RAT de bancos médios e pequenos atualizado. É só fazer o download, tá? E vocês terão no final. Eu no início demonstro, né, como é que foi feito essa análise, apresento a forma de classificação de risco em função de cores, são 4 cores, e no final a atualização dos bancos em que se enquadram naquela cor de risco, tá certo? Sugiro vocês trabalharem sempre nas cores bege e azul, tá? Muita atenção para os bancos que estão na cor rosa e principalmente vermelho, ok? Então vamos retornar aqui. Então, a nossa planilha contra a quebradeira, o rating de bancos médios e pequenos. Eu tenho visto muita gente aí na nossa sala e perguntando, e esse aqui tá bom, essa taxa tá boa, essa empresa? O pessoal só está pensando em taxa, gente, tá? Cuidado com renda fixa, debênture, crise, CRAS, somente verificando taxa, porque são investimentos de longo prazo. Tá? E eu viso muito dormir bem, gente. O seu sono é muito importante. Então, ao invés de você ficar engatado, tá, num investimento de alto risco por um tempo muito longo, é melhor pegar uma taxa menor. Tá? Pega uma taxa menor, dorme tranquilo, entendeu? A sua saúde vai agradecer. Tá? E preservar a liquidez nos seus investimentos, tá? Então, mais do que nunca agora, acho que o melhor investimento, eu tenho dito ali, o pessoal me pergunta, cara, eu tô com uma graninha aí, veio do 13º, vendi um terreno, 200 mil, tá? Liquidez, tá? Eu estou quase 40% líquido. Eu vou explicar mais detalhes isso no próximo Copoi, o motivo pela qual me faz ficar também em liquidez elevada, que tem a parte especulativa e tem a parte protetiva familiar, né? Então, o melhor momento agora é estar líquido, tá? Nós temos investimentos aí em bons bancos que pagam mais que 100% do CDI, né? Tem banco pagando 105, 102, 103, tá? Justamente para você ficar na expectativa destas definições de influência das externalidades, tá? Seja intrínseco ou intrínsecas na nossa economia, tá? Então, principalmente nos juros e na renda variável, tá? Então é isso, gente. Vamos então se conscientizar em educação financeira, tá? Eu me proponho a fazer bons cursos VIPs especiais, preparar vocês para se tornarem verdadeiros investidores multimercados, a enxergar o mercado como eu enxergo, ok? E torná-los melhores do que aquilo que vocês são, tá? Então, eu prometo para vocês que os cursos serão um valor módico, né, em torno de 50 a 250 euros, tá? Diferentemente desses valores que são propostos aí, de uns malucos aí no mercado, cobrando 6 mil, 8 mil reais por um curso, tá? E eu acho que poderia muito bem ser dado por um valor acessível, né, para muitas pessoas. Então, essa é a minha filosofia, gente. Então, espero que vocês tenham aproveitado bastante, tá? Qualquer dúvida, você sabe que eu estou online praticamente todos os dias, nem tanto agora em janeiro, né, porque eu estou me dedicando a pegar uns dias de férias, visitar os amigos, mas estou regularmente, né, entrando no Facebook, fazendo alguns comentários, tá? E preparando justamente a continuidade dessa apresentação aqui. Nós temos até 4 eventos, né, agora em janeiro, então eu estou utilizando também para
fazer algumas anotações, né, algumas análises, preparando para a execução desses novos vídeos, né? Então não esqueçam, né, da nossa agenda desse mês de janeiro, que está bastante cheia. E é isso, pessoal. Então, sucesso, boa sorte e até a próxima.